que pertence ao Defensor do Uruguai, mesmo clube, né, que o Cruzeiro comprou o Arrascaeta, e aí está avaliado então na casa de 5 milhões de reais, isso pelos alguns portais, mas certamente o Defensor vai pedir uma compensação financeira bem grande, né, eu diria que pelo menos 3, 4, 5 milhões de euros para liberar o jogador que tem se destacado muito, pelo menos de 20, 15 milhões de reais, com toda certeza. Até vou deixar aqui esse post, ó, aqui ó, o portal Olheiro Sudaca que ele colocou. E falar para vocês, o Fluminense não é o único time do Brasil de olho no Facundo Bernal, né? E aí muita gente supondo que é o Cruzeiro um desses outros times, desse outro time interessado. Até porque o Cruzeiro tem monitorado, sim, alguns volantes no mercado, o próprio Matheus Henrique, o Thiago Mendes, enfim, várias opções até então. E o Facundo Bernal seria uma proposta diferente de um atleta com muito potencial. Diferente, por exemplo, do Thiago Mendes, que chegaria como titular incontestável. Ele chegaria, obviamente, com uma fase muito boa, mas com uma promessa que pode até sair daqui 2 anos, 3 anos, com um valor 4, 5, 6 vezes mais alto, né? Então, acho propostas interessantes, tá? De qualquer um dos dois que chegar para o Cruzeiro hoje, visto que é o elenco do Cruzeiro hoje, já vai ser um grande upgrade. Então, vamos lá, o Facundo Bernal, que tem interesse também do Fluminense aqui no Brasil, Fluminense e São Paulo, que foram os dois nomes especulados, mas nas últimas horas tem se falado muito mais no Fluminense, com interesse de trazer agora, né, por meio dessa atual temporada. 20 anos de idade, pelo Defensor nesse ano, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Eu não vou lembrar agora se eu já fiz um vídeo falando desse jogador no ano passado, indicando para o Cruzeiro. Eu acho que não, vou colocar que eu acho que não. Porque ano passado ele jogou com bem menos frequência, né, 13 jogos, e 2022 20 partidas pelo Defensor, nesse ano que começou a se destacar, com um ótimo desempenho também na fase inicial da Libertadores, e vale lembrar, né, sempre convocado para as categorias de base da seleção uruguaia. Ele jogaria realmente como um volante, primeiro volante mesmo de marcação, 1,87 m de altura, destro. Pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho bem interessante, é algo que eu até esperava mais do Cruzeiro nas últimas 2 janelas, tanto por exemplo, no meio do ano passado, quanto agora nessa reta final do ano, de ficar de olho mais no mercado sul-americano. Tudo bem, né? Trouxe algumas opções interessantes, como por exemplo o Vidalba, né? Um atleta que eu gosto muito, não está jogando com frequência, mas eu achei uma boa contratação. Mas eu diria que de mercados, por exemplo, do futebol uruguaio, e argentino, obviamente, mas por exemplo em algumas promessas, né? De 20 anos, 20, 21, 22, eu acho que tem sim boas opções. É óbvio, o ponto de vista financeiro pesa bastante, mas para quem pagou 18 milhões no Wesley, tenho certeza que teria várias opções assim no futebol uruguaio, argentino, por bem menos do que isso, né? Às vezes 10, 15 milhões, que o Cruzeiro poderia ter contratado, não fez, e agora tenho certeza que com Atos, principalmente, né, com o aporte do Pedro Lourenço, vai ser mais viável, e eu espero, né, que realmente chegue jogadores como esse. É igual eu falei, eu acho que o ideal é você ter um equilíbrio, né, de jogadores que cheguem como um status de titular. Vamos colocar assim o Matheus Henrique, por exemplo, e o Facundo Bernal. Aí é um cara que chega com 27 anos, que vai jogar muito, vai te entregar já de imediato, e o Facundo Bernal é uma promessa para daqui 2, 3 anos ser revendido, né? Então eu acho interessante aí essa mistura. Você concorda comigo também? Você discorda? Deixa aqui a sua opinião aí embaixo. E eu quero falar agora também de outro nome lá do próprio Defensor, que esse eu gosto demais. Já teve especulação no Cruzeiro, mas nunca nada de oficial, e eu já comentei também outras vezes dele aqui para vocês. Então bora lá. Bom, que seria aqui em relação ao Anderson Duarte, jogador que eu já comentei aqui com vocês, pode jogar como um ponta direita e ponta esquerda. Então é uma posição que o Cruzeiro precisa muito. Ele não é o novo Arrascaeta, porque o Arrascaeta surgiu como meia, né? Apesar de que jogou muito tempo pelo Cruzeiro também, pelas alas, né? Ala esquerda, ponta esquerda, por exemplo. 20 anos de idade, tem o Anderson Duarte, avaliado então aí em 20 milhões de reais, 18 a 20 milhões, não sabemos quanto que seria a pedida do Defensor, se seria isso mesmo, se seria mais ou menos, não sabemos. Tem nessa atual temporada 18 jogos, 4 gols e 3 assistências pelo Defensor, muito bom desempenho. Ano passado já tinha também 8 gols em 26 jogos e também outras 5 participações em assistências. Então, ótimos números do Anderson Duarte. É um nome que já foi especulado aqui em outros times do Brasil. Vários portais também indicam, né, como alternativa aqui para o futebol brasileiro, que pode se tornar realmente, né, uma nova joia do Defensor, assim como foi o Arrascaeta há quase 10 anos, né? Ixi, estamos ficando velho mesmo, hein? Quase 10 anos quando ele foi comprado ainda em 2015 do Cruzeiro, quando era, né, o investimento, quem trouxe o Arrascaeta para o Cruzeiro foi justamente o Pedro Lourenço. Então, se não fosse ele, não teria chegado o Arrascaeta aqui para o Cruzeiro, comprando junto então a equipe do Defensor. Vale lembrar que o Anderson Duarte, além desse desempenho bacana que ele teve nesse ano, né, ano passado também no profissional, ele foi convocado para a seleção uruguaia e foi titular no título da Copa do Mundo da sua categoria, do time sub-20, né? Então, 7 jogos e 3 gols, já não bastasse, né, de se destacar aqui na América do Sul, e aí vários times do Brasil ficaram de olho nessa possibilidade. Teve também esse desempenho sensacional na Copa do Mundo
do ano passado, que o Uruguai foi campeão. Ele marcou os 3 gols, né, em 7 jogos, teve um ótimo desempenho ali na reta final e aí também chamou muita atenção. Pode deixar aí embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer, né, sobre essa possibilidade, por exemplo, de chegar essas opções vindas do futebol uruguaio. Tem vários outros aqui que eu poderia citar aqui para vocês, né? Um exemplo que eu já trouxe aqui recentemente foi até do próprio Nicolas Fonseca, que era um nome que o Cruzeiro precisaria desembolsar 6, 7 milhões de reais para contratá-lo. O Cruzeiro não fez, o Montevideo Wanderers recebeu uma proposta parecida do River Plate e ele acabou se mudando para lá. Começou o ano super bem, chamando muita atenção, título absoluto, né? Até estava se falando que o River Plate pediria 20 milhões de euros num atleta que tinha acabado de chegar por 7 milhões de reais, né? Ele perdeu o status de titular, não é titular absoluto. Hora de te explicar o que aconteceu em relação ao Matheus Pereira e Flamengo. Notícia muito badalada dessa quarta-feira, dá conta de que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, ofereceu o Matheus Pereira para o rubro-negro. O Flamengo gostou da ideia, mas não aceitou quando o Cruzeiro pediu em troca o atacante Luiz Araújo. Luiz, que é uma pretensão do treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim. O treinador português gostaria muito de contar com o Luiz Araújo. Foi aí que a coisa deu uma bela degringolada. O Luiz Araújo não quer se mudar para o Cruzeiro e a informação que vem de BH de que o Matheus Pereira também não tem a pretensão de sair do Cruzeiro, apesar da vontade da Raposa em negociar. Matheus Pereira quase se transferiu na semana passada para o Zenit. Na última hora, ele optou por permanecer em Belo Horizonte a pedido da esposa, a Thalita Silva, que não gostaria de se mudar para a Rússia. Apesar da proposta bastante bacana do ponto de vista financeiro, ele teria por lá direito a 2 milhões e 800 mil reais livres de impostos por mês. Hoje o Matheus ganha. Compensação financeira seria interessante para todas as partes. Só para completar o noticiário cruzeirense, Fabrício Peralta, volante contratado do Cerro Porteño na temporada passada e que não tem conseguido jogar no Cruzeiro, está sendo emprestado para o Atlético Paranaense. O Furacão não paga nada pelo empréstimo e assume 100% do salário. Informação exclusiva, o Cruzeiro procura clube para Lucas Vidalba, zagueiro argentino comprado no final da temporada passada junto ao Argentino Júnior por 800 mil dólares. Isso que me causa estranheza. Na atual administração que compra o Vidalba, 2 meses e alguns dias depois, decide negociar. O Vidalba teve perto de se mudar para o Vitória. O clube baiano tentou a contratação do Vidalba para o lugar do Wagner Leonardo, não houve acordo. Depois o Internacional também demonstrou a intenção de fechar, outra negociação frustrada. E o Cruzeiro tem expectativa em relação à saída do Vidalba, porque já tem até um substituto para o lugar dele. Se o argentino não ficar, o Cruzeiro vai intensificar a busca pelo Naves, zagueiro de 22 anos de idade, que pertence ao Palmeiras. O grande problema parece ser o tempo. É que o Red Bull Bragantino tem negociações avançadas com o Palmeiras e pretende firmar um acordo pelo Naves ainda nessa semana, apesar do Carnaval. Diante desse cenário, pode ser que não dê tempo de o Cruzeiro arranjar um clube para o Vidalba antes de o Red Bull Bragantino bater o martelo pelo defensor, que tem só 22 anos de idade e é apontado desde as categorias de base como um dos zagueiros mais promissores revelados lá no CT Alviverde, embora ainda não tenha conseguido despontar como outros defensores. Ele nessa temporada, por exemplo, acabou perdendo espaço para outro jovem revelado no clube, o Benedetti. Vitor Reis, por outro lado, foi negociado uma das maiores transações do futebol brasileiro, de longe, o maior negócio envolvendo um zagueiro. O Vitor Reis, outro dia, que inclusive foi elogiado pelo técnico do Manchester City, o Guardiola. Só para completar em relação ao Cruzeiro, Vidalba havia sido comprado por 800 mil dólares e havia chegado por empréstimo de 200 mil dólares, ou seja, o pacote Vidalba saindo para a Raposa em 1 milhão de dólares. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com um problemaço chamado Wallace. Volante comprado por 36 milhões de reais na temporada passada, um dos reforços mais caros da era Pedrinho BH. Ele não tem conseguido jogar na Raposa. Tanto que nessa temporada é o volante com menos partidas disputadas. E imaginava-se que ele e Matheus Henrique seriam os protagonistas do meio-campo cruzeirense. Importante contar que já são 8 meses desde sua contratação e até o Pedrinho BH andou preocupado com o tema. Dá uma olhada no que ele disse em entrevista à TV Bandeirantes, abre aspas. Nós temos esperança de que o Leonardo Jardim recupere o nosso cabeça de área que trouxemos a preço de ouro. O Jardim tem conversado muito com ele e o Wallace já perdeu 4 quilos desde que o técnico chegou, fecha aspas.
Só para contextualizar, o Matheus Henrique é o volante que mais jogou no ano, 9 partidas. Lucas Romero e Christian estiveram em 7 jogos. O Lucas Silva jogou 5 vezes e o Wallace apareceu em apenas 3 partidas. A grande esperança se dá pela presença de um novo técnico que conhece o Wallace de outros tempos. Reforço de 36 milhões de reais junto à Udinese. Você ainda tem esperança de que o Wallace vá vingar com a camisa da Raposa? Confesso que quando ele foi contratado, considerei uma grande aquisição, até porque no futebol italiano ele tinha números excelentes. Hora de falar sobre o lucro de Cruzeiro e América com a negociação de Vitor Roque. Os clubes mineiros participaram da formação do Vitor Roque como atleta e por isso ficam com percentuais da maior negociação da história do futebol brasileiro. Nunca um clube havia gastado tanto para comprar um jogador. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 155 milhões de reais. Mas dá para dizer que tanto o Cruzeiro quanto a América vão ficar com fatias bem pequenas. O Cruzeiro tem direito a 1,076% do valor total do negócio pelo mecanismo de solidariedade, instrumento criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar com cerca de 1.600.000 reais. O lucro do América ainda menor, o Coelho tem 0,5% do negócio ou 760 mil reais. Só é importante lembrar que o Cruzeiro ainda move 2 processos por conta da perda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. Um na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e outro na esfera judicial, ambos pedindo 24 milhões. Palmeiras é também quem lidera a estatística de vendas de atletas nessa temporada.